Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vimos no Evangelho, nós ouvimos no Evangelho a narração de como João Batista morreu e por qual motivo. Qual foi o motivo da morte de João Batista? Ele defender a verdade de Deus. Ele defender a lei de Deus. João Batista, um profeta corajoso. Deus sempre faz dos seus profetas corajosos. Por mais que muitas vezes é verdade que os profetas se sintam, digamos, amedrontados pelo seu lado humano, sintam receio, medo de falar em nome de Deus. Por quê? Porque sabem das consequências. Sabem que poderão sofrer, serem perseguidos e até mortos. Não é fácil ser profeta. É preciso coragem. Mas Deus, o próprio Deus, ele dá coragem. Ele dá o espírito de coragem. João Batista foi um profeta corajoso. Herodes estava junto com a mulher do seu irmão. A mulher não era dele. E João Batista disse: está errado, você não pode ficar com a mulher do teu irmão. E Herodíades o odiava. Veja, aqui que está, meu povo, o ódio daqueles que têm aversão à fé, que têm aversão aos mandamentos. Jesus vai falar no Evangelho segundo São João para os seus discípulos sobre o ódio do mundo. O ódio do mundo. Então,
Herodíades teve a oportunidade, através daquela dança da sua filha, que agradou a todos, de pedir no prato a cabeça de João, e assim ela fez. E aí, Herodes, que tinha feito juramento na frente de todo mundo, não pôde negar. Mandou o soldado degolar João na prisão e trazer a cabeça no prato e entregar a moça. E assim fez. João, que morre em prol da verdade de Deus, não nega a verdade de Deus. Meu povo, nós precisamos pedir a Deus o espírito de coragem para testemunharmos a fé. Para testemunharmos a fé. Nós precisamos estar cada vez mais convencidos de que nós não podemos negociar a fé. A fé não se negocia. Os mandamentos de Deus não se negociam. A palavra de Deus não se negocia. Não. Não. Se vive, se testemunha e se defende. Temos que viver a fé, temos que testemunhar a fé, temos que defender a fé. Custe o que custar, custe a vida. Por isso, coragem. Você tem uma pessoa de coragem? Você tem coragem em testemunhar Jesus Cristo? Eu sempre digo, ser cristão é para quem tem coragem. Mas veja, um outro detalhe. Pegando esse gancho daquilo que aconteceu com João Batista, que morreu por falar aquilo que é vontade de Deus, que é aquilo que é plano de Deus. Mas veja, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. O começo do Evangelho fala que as pessoas não sabiam quem era Jesus. As pessoas não conheciam verdadeiramente Jesus. Né? O Evangelho vai dizer: naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha sido tornado muito conhecido. Alguns diziam, é João Batista. Outros, Elias. Outros, é um profeta como os profetas. Não conheciam Jesus. A fama de Jesus tinha se espalhado, mas eles não conheciam Jesus. E aí está, meu povo, a falta de conhecimento da pessoa de Cristo. O mundo não conhece Jesus e por isso o rejeita. O mundo que não conhece, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. E esta falta de conhecimento que leva muitos e tem levado muitos à perdição. E é por isso que nós temos que ser como João Batista, corajosos na missão, para que assim muitos possam se converter e chegar à salvação. Por isso, coragem. Seja corajoso. Seja corajosa na sua missão de falar de Jesus, de testemunhar a fé. Mesmo que muitos não conheçam Cristo, mas que cheguem ao conhecimento através do nosso testemunho. O Espírito Santo venha sobre nós e faça de nós verdadeiramente testemunhas do amor de Deus, da misericórdia, testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, pela ação do Espírito Santo em nós, muitos cheguem ao conhecimento de nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.